Olá de casa, Papo Livre no ar, tudo bem com você? Espero que sim. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sua paciência. Estamos começando o programa de hoje. Nós vamos conversar com a Eliana Bertoni. Nós vamos falar sobre coaching. Ela é psicóloga especializada em coaching. Você sabe o que é coaching? Não? Então vamos saber agora. Eliana, obrigado por estar aqui no nosso programa. É um prazer. E vamos falar do coaching. As pessoas falam coaching hoje como a gente fala sopa, água, mas nem todo mundo sabe o que é e nem todo mundo dá o devido valor. Verdade. É que coaching, na verdade, quer dizer treinamento. Então, hoje em dia, a palavra coaching ela é usada para coaching de marketing, coaching de esporte, coaching de várias modalidades. Mas coaching na área de recursos humanos é voltado a uma metodologia específica. O que é coaching? Coaching é um treinamento e um desenvolvimento de aprendizagem, né? O coaching, ele atua tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ou seja, ele é um processo que cumpre uma metodologia específica e que ajuda as pessoas a encontrarem recursos nelas mesmas para desenvolver resultados melhores, para desenvolver um desempenho melhor na vida, tanto na vida pessoal, aumentar o grau de satisfação, quanto na vida profissional. Não é, na verdade, um pó de pirlim-pim-pim que você tome e no dia seguinte Não você é outra mágica, pessoa. Não é mágica, não é nada disso. Não é mágica, não é terapia. Isso muitas vezes é confundido com isso, né? É um processo que tem começo, meio e fim. Então, o coaching é um processo que vai levar no máximo 10 semanas. Tá? Ele também funciona com sessões individuais. Então, se você tem uma questão e você está com alguma dificuldade de resolver, você pode fazer uma sessão de coaching e aquilo pode te ajudar a encontrar soluções naquele caso, né? Mas ele é um processo que tem fim. Então, não tem nada a ver com o seu passado, você não vai ficar fazendo, não é terapia, né? E também não é mágica. As pessoas confundem muito essas coisas, porque da forma como a gente tem visto todo mundo vira coaching, né? Agora é aquela história, são os picaretas do mercado. É ruim, é uma palavra forte essa, mas uma pessoa que investe, como você estava me dizendo, que investe anos de vida, de trabalho e de estudo para se autodenominar e ser reconhecida como profissional de coaching. Tem gente que faz um final de semana aí, um cursinho de 80 horas aí, ou de 8 horas e é coaching na segunda-feira. Ele sai alguma coisa na sexta-feira para o fim de semana, na segunda-feira ele é coaching. Então, o que acontece? O coaching em si, o processo, você pode aprender num curso de... eu fiz ele em 15 dias de imersão. Então, é um curso grande, mas é um processo. Você pode aprender o formato do processo nesse curso. Isso pode te ajudar no seu trabalho. Com certeza, alguma coisa sempre você vai poder usar. No entanto, como é uma ferramenta para ajudar as pessoas a atingirem melhor performance, a gente se utiliza de outras coisas. Por exemplo, eu estudei muito PNL, né, a programação neurolinguística, que ajuda, ela traz recursos para eu poder ajudar as pessoas. A psicologia positiva também, né, a psicologia do comportamento, a neurociência. São cursos, e agora eu também acabei de voltar de um curso com o presidente da Comunidade Europeia de Coaching, que é um coaching com sistemas, ou seja, você usa bonecos que representam a sua situação e com isso te ajuda a enxergar uma visão bem didática do negócio. Ou seja, para você ser um bom profissional na área, é importante que você desenvolva outras habilidades que possam ajudar no processo de coaching com o seu cliente. A dificuldade que você tem em exercer essa função é uma dificuldade real porque as pessoas não entendem o que o coaching faz ou é porque até hoje não precisou? Então, as duas coisas. As duas coisas. Né? Assim, precisar, eu acredito, como eu conheço bem o resultado do processo, é importante para todo mundo, né? Em qualquer categoria da vida, o coaching ajuda você. Sempre, porque ele ajuda você a enxergar, ter uma visão mais ampla. Ele ajuda você a desenvolver recursos, né, a dar novas respostas para as mesmas situações.
E isso, eu como costumo dizer, né, o mundo ele é igualzinho para todo mundo, mas ele é completamente diferente para cada um de nós. Né? E o como eu lido com o mundo é que muda meu resultado na vida. Né? Quais são as maiores dificuldades que você tem hoje? Então, hoje a grande dificuldade é em fazer as pessoas compreenderem qual o resultado, qual o benefício do processo e, acima de tudo, a necessidade, que as pessoas e as empresas entendam da necessidade e da importância que tem investir em pessoas, né? No bem-estar das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, né? Na qualificação das pessoas. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa sobre justamente essa questão de que as pessoas, as empresas, os empresários, eles não têm muito essa noção de que o investimento no ser humano, no recurso humano que vai proporcionar o ganho dele, é uma coisa, investimento, como eu disse no início aqui, investimento e não é gasto, não é custo, não é uma coisa que onera o seu caixa. Você acha que isso é uma coisa inerente às cidades do interior? Porque a impressão, porque no marketing e na comunicação não é muito diferente. Né? Tem aquelas peças raras que se auto-intitulam jornalista, comunicação, marketing. Estão falando agora de marketing digital, todo mundo faz marketing digital, só porque vai lá no Facebook, coloca o nome dele e posta uma foto de vez em quando. Eu faço marketing digital. E sai por aí cobrando uma merreca. Né? E aí os profissionais que são do mercado são nivelados por baixo, pelo preço. Né? E barato e caro é uma coisa relativa, mas isso não é sinônimo de coisa boa. Claro, é assim. O que faz o valor de alguma coisa, né? O resultado que aquilo traz para você. E valor não é preço, vamos deixar isso claro. Valor é uma coisa, preço é outra. Preço, você compra um carro, né? E hoje em dia as pessoas compram e pagam caro por um carro, porque elas trazem aquilo traz um valor para elas. Qual que é o valor de comprar um carro bacana? É ter uma boa imagem na cidade, né? É conseguir um bom status, é ter conforto. E as pessoas pagam por isso. Né? Isso é o valor reconhecido. E, no entanto, quanto vale você se sentir melhor na sua vida? Quanto vale você equilibrar a sua vida? Você ter melhores relacionamentos? Você conseguir se desenvolver no seu trabalho, ser um profissional de qualidade, reconhecido no mercado. Quanto vale você ter uma equipe de alta performance trabalhando com você, uma equipe comprometida, determinada? Quanto vale isso, né? São coisas que a pessoa não consegue mensurar isso aí. Quando a gente fala em fazer treinamento, em fazer com que... Eu trabalhei em empresas que tinham muitos funcionários, e é aquela história, todo mundo quer ver a empresa crescer. Só que todo mundo age isoladamente como se só ela estivesse na empresa. E aí fica todo mundo remando para um lado, o barco não sai do lugar. Exatamente. Essa é a coisa mais importante no coaching de empresa que a gente trabalha, é alinhar o objetivo da empresa com os objetivos pessoais das pessoas que trabalham ali, né? Por que eu vou... Aquele sonho é da empresa. Por que eu vou trabalhar para realizar o seu sonho? Né? Qual assim, o que me leva... eu ganho em troca? O que me leva a realizar o seu sonho. Se o seu sonho tiver, de alguma forma, alinhado ao meu. E se eu visualizar o meu sonho ali no final, né? E isso o coach de empresa faz, né? Por isso que o coach de empresa, ele motiva muito equipes. Ele traz um resultado até rápido, né? Porque, e há pessoas que não estão alinhadas mesmo, né? Há pessoas na equipe que você vai identificar que elas não estão alinhadas. E há como alinhar, né? Há como você fazer elas fazerem parte do time. Eu sempre falo isso. O que é sua equipe? São mãos que remam para o mesmo lado, né? Se eu remar para cá, você remar para lá... O barco vai ficar virando e não sai do lugar. Exatamente. E uma coisa que nós conversávamos também aqui no começo, antes da entrevista ser gravada, aqui há uma questão muito interessante, que a tecnologia está avançando e hoje praticamente a boa parte dos atendimentos hoje são através de máquinas, né? E o que é importante, você achar que você pode investir numa máquina e essa máquina vai atender bem, ou você treinar bem um profissional para que ele possa ser o cartão de visita da sua empresa. Essa é uma questão interessante. É verdade, isso é uma pergunta que eu vou fazer para vocês pensarem. O que vocês preferem quando vocês ligam numa empresa
ser atendido por um atendimento eletrônico, que você tem que ouvir aquela gravação até o fim, né? Senão você não consegue. Fala, moça, não, para. Eu quero resolver tal problema, mas não dá. Óbvio que existem situações e empresas que esse recurso é importante, que você tem que ter, faz parte do progresso, né? Mas é muito importante que um profissional de atendimento, principalmente, ele esteja preparado para compreender e se colocar no lugar daquela pessoa e tentar fazer o melhor por ela, né? O coach, na verdade, você disse que ele atende, ele pode ser focado em várias áreas da vida. Isso. Me dá um exemplo. Por exemplo, você, na área pessoal, né, que é o Life Coach, que é o coach de vida, que ele trabalha grau de satisfação. Tá. E ele vai medir sua vida em todas as áreas, né? Você vai identificar qual é a área de alavancagem que melhor vai te ajudar naquele momento. Mas você, de alguma forma, trabalha equilibrar essa área da vida. O coaching de empresa, que trabalha com esse alinhamento de objetivos. Da empresa. Trabalha também com performance de equipes, né? Tem coaching de esporte, né? Que é muito utilizado para jogadores de futebol, para times de basquete, em todos esses esportistas têm um coaching que trabalha. O Bernardinho fez, né? O Bernardinho até hoje tem um coach que acompanha ele. Assim como o Ayrton Senna teve, assim como essas pessoas que são muito determinadas, tem um profissional que ajuda, né? E assim, agora existe coach até de relacionamento, que eu particularmente eu não conheço, né? É possível sim se fazer um bom trabalho de relacionamento com o processo de coaching, mas é uma área que é mais específica, né? Eu estou entrevistando aqui a Helena Bertoni, ela que é psicóloga especializada na área de coaching. Nós estamos aprendendo juntos aqui o que é o coaching e para que serve. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso e também falando dessa questão do mercado de trabalho, da mão de obra qualificada. Não saia daí, pé lá, pé cá, eu volto já já. Olá, de volta com o nosso Papo Livre de hoje. Nós estamos falando sobre coaching, esse processo que hoje muita gente fala, mas não sabe o que é, e muita gente faz, mas também não faz como deveria. Mas então nós estamos aprendendo um pouco mais sobre coaching com a Eliana Bertoni e nós vamos falar um pouco também do mercado de trabalho, já que ela atua nessa área. E a gente sabe que o mercado de trabalho hoje tem mão de obra, aliás, tem demanda, mas nem sempre tem mão de obra qualificada, né? Verdade. E principalmente aqui em Indaiatuba, a gente percebe que as empresas estão procurando profissionais fora da cidade, porque não estão encontrando gente qualificada para as funções, e às vezes são funções até mais simples, né? Nós estávamos falando aqui sobre essa questão, Helena, da área de exatas. Uhum. A pessoa entra, esse jovem que entra para o mercado, que entra para a universidade, ele já entra num curso de exatas e eles começam a ser disputados, no primeiro ano eles começam a ser disputados. E tem alguns cursos técnicos e de tecnologia que também o profissional, o aluno, ele começa a ser disputado nos primeiros anos. Verdade. No primeiro, segundo ano, a empresa já começa a investir nele e puxa ele, porque precisa ter essa mão de obra. Agora, na área de humanas, isso é... Isso é um equívoco, né, também, porque você já deve ter ouvido falar em inteligência emocional, Sim. né? O que acontece com essas áreas técnicas é que nós precisamos desses profissionais e realmente tem bons profissionais no mercado no Brasil, na área tecnológica, né? A gente, inclusive, tem empresas de fora que vêm buscar profissionais aqui. A gente tem alguns profissionais Sim. muito bons. E isso é o progresso, a gente tem que ter. No entanto, tem uma outra inteligência que é tão ou mais responsável pelos resultados e o bom andamento das empresas, é na área de humanas, né? É a inteligência emocional, que a gente chama de inteligência emocional, que é desenvolver talentos. Não são talentos técnicos, mas são talentos imprescindíveis para você trabalhar em equipe, trazer resultados, para você ser flexível, atravessar diversidades, criatividade, flexibilidade, são várias coisas que um profissional hoje, resistência à frustração, né, precisa ter
né? Como nós falávamos aqui no começo do programa. É mais ou menos assim, não adianta nada você ter uma grande linha de produção de alta tecnologia se você não tem quem venda o seu produto. Exatamente. Né? A área de humanas é essa área que se incumbe de toda a parte de suporte da produção. E assim, hoje no mundo, né, as empresas, eu tive num congresso agora que foi discutido muito sobre isso, né, e que na Europa, por exemplo, as empresas estão começando a se humanizar, né, a gente chama o processo de humanização. Processo de humanização das empresas. Por quê? Porque na área tecnológica já houve muito avanço, né? Hoje está muito rápido o crescimento tecnológico, né? Isso foi encaminhado numa distância muito grande das pessoas, né? Uhum. Então, foram treinadas pessoas para mexerem nessas máquinas, foram treinadas pessoas para desenvolverem máquinas, né? E o lado humano das empresas foi deixado de lado por muitos anos. Mas hoje, na Europa, nos Estados Unidos, há muito investimento nessa área de humanizar as empresas, né? E isso tem trazido resultados excelentes, né? É uma pena que ainda não tenha chegado aqui essa conscientização, mas é o único caminho que vai trazer bons resultados. Daqui para frente vai ser o diferencial humano. Pois é, o marketing, que é uma área como é que se diz, da área de humanas, trabalha com isso, que as pessoas não dão grande valor. Existem empresas que estão acostumadas a pagar pouco e ter pouco em troca e começa a nivelar por baixo. Uhum. Mas tem empresas que acreditam nesse potencial. E o marketing hoje, para vocês terem uma ideia, as vendas antigamente acontecia assim, está aqui meu produto, comprem. O Ford dizia assim, você pode escolher a cor do carro que você quiser, do meu carro que você quiser, desde que seja preto. Porque era aquela coisa da linha de montagem, ele fazia carro preto e acabou. Quer, não quer, é esse que você vai ter. Aí teve o concorrente, que começou a fazer carro diferente, ele teve que fazer carro diferente. Uhum. E a concorrência foi num crescente e sempre foi mais ou menos assim. Você faz aqui, tem um concorrente que faz aqui. E hoje nós estamos num patamar onde todo mundo faz quase tudo parecido, muito parecido. Então tem que ter um diferencial, qual é? É o fator humano. O diferencial humano. Exatamente. O Kotler diz isso, que até é uma teoria agora do Kotler que está sendo aplicada imensamente, que é a venda para o indivíduo e não para o grupo mais. Exatamente. E hoje eu atendo muitos pequenos empresários aqui da cidade, né, que têm essa dificuldade. Eles cresceram um pouco e eles não têm pessoas, eles não sabem lidar com isso, eles não sabem treinar essas pessoas. Há conflitos enormes entre essas equipes. Eu imagino empresa de caráter familiar, então, como não deve ser? Muito complicado. E assim, tem muita gente, eu percebo que as pessoas começaram a procurar porque elas não sabem mais como lidar com essa situação, né? E eu, mesmo fora dos atendimentos da empresa, eu tenho grupos de coaching, né? Que é uma forma de eu mostrar para as pessoas que é possível. Então, são grupos de 8 pessoas, a gente tem 8 encontros, um por semana, e a gente discute todas essas coisas dentro de um método, né? A gente tem uma agenda muito específica, mas isso ajuda as pessoas a entenderem como elas podem se ajudar, elas podem se inspirar umas às outras, né? Entendi. Que é o que nós falamos agora há pouco aqui nessa questão da comunicação, que exatamente. Nós temos que ter uma forma de fazer as pessoas entenderem que isso que nós fazemos aqui no dia a dia, ela é importante para o negócio. Não é porque quer aparecer na televisão, porque quer aparecer no jornal, não é aquela coisa do ego, mas é aquela coisa de resultado econômico, né? Que as pessoas não têm essa noção. E é informação. Que como nós falávamos, você dizia isso, né? É tratado como perfumaria. Como perfumaria. E ainda há esse pensamento, né? E a gente espera, sinceramente, que Indaiatuba, que é uma cidade que cresceu muito, né, nesses últimos anos, e vem crescendo muito, num ritmo acentuado. A partir de agora, quem não estiver atento a isso, né, quem não abrir os olhos para isso, em pouco tempo vai sentir esse resultado, porque o diferencial daqui para frente vai ser esse. Né? Vai ser quem melhor souber investir no indivíduo, na pessoa.
não no humano. Mesmo na área de comunicação, porque comunicação é um quesito importantíssimo de liderança, né? Um quesito importantíssimo de performance de equipes, né? É uma área que tem tudo a ver com informar as pessoas, com manter as pessoas atualizadas. E sobre isso, né, esse papo que a gente está tendo aqui é uma coisa sensacional, que outras pessoas assistam, que outras pessoas façam parte disso. Né? É porque o desenvolvimento do ser humano, do grupo, ou da sociedade no micro ou no macro, passa pelo quê? Pelo entendimento, né? Exatamente. Né? É a comunicação. A comunicação. E ela começa pela comunicação. Não adianta, porque é difícil se a gente não conseguir se falar. Imagina se você desse lado não entendesse o que eu estivesse dizendo aqui. Ou se eu falasse em outro idioma. Começa a dar aflição. Você fala, o que esse cara está falando? Exatamente. Então, nós temos que ter um mínimo de atenção, de cuidado com isso. O como as pessoas se comunicam, né, no grupo pequeno, dentro daquele universo que elas habitam, e como elas comunicam aquilo para o resto do mundo, né? Essa é a base de tudo, né? É a base de tudo. Estamos vivendo um momento de transição e você também dizia agora, 2014 vai ser um ano decisivo, né? Decisivo, é um divisor de águas. A partir de agora, as pessoas que estão atentas a isso, que estão identificando essa dificuldade. Eu não consigo pessoas aqui para trabalhar. Eu não consigo profissionais bons aqui. Quais são as áreas que as pessoas estão tendo dificuldade? Olha, são todas, viu? Puxa vida. São todas. Eu tenho gente, assim, inclusive atendo médicos que têm dificuldades nas clínicas, né? Desde atendimento de recepção até engenheiros em empresas de tecnologia. Eu atendo pessoas que têm muita dificuldade de arrumar equipes de trabalho, ou de manter aquela equipe coesa e produtiva. Né? Eu trabalhei numa empresa que construía e nós temos altos problemas, sérios problemas com mão de obra na construção civil. De um sujeito se desentender com o mestre de obras, que é um mestre de obras muito competente, mas tem lá seu jeito rude de atuar. O sujeito sair, largar ele na mão e a obra atrasar, porque ele atravessa a rua, vai no concorrente e arruma emprego, literalmente. Então, é esse jogo que a gente não entende como é que funciona. Infelizmente, como as pessoas estavam no universo, aqui em Indaiatuba principalmente, né, essa é a minha visão, elas não tinham muita dificuldade para arrumar trabalho, né? Porque era um universo todo conhecido já. Mas Indaiatuba cresceu muito rápido, né? Hoje nós temos um mercado muito grande, muito competitivo. Então, e hoje as pessoas estão notando que ou ela investe em pessoas, ou ela olha para as pessoas, humaniza as empresas, ou ela vai ter que fechar, ou vai ter que reduzir o quadro dela, né? Você estava falando uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que é a questão da graduação. A pessoa sai da faculdade hoje, sai numa questão, vai ganhar, por exemplo, 2 salários mínimos. E eu até comentei que eu assisti um programa na Globo News em que a pessoa dizia, mas 2 salários mínimos não é só 2 salários mínimos, mas vamos combinar que 2 salários mínimos no Brasil é vergonhoso, não paga o aluguel. Né? Dependendo de onde você vai morar, não paga o aluguel. E o sujeito foi lá investir também o seu dinheirinho rico para fazer uma faculdade. Né? E a impressão que dá é que as pessoas estão indo buscar uma graduação para dizer que tem um diploma para poder, pelo menos, ter acesso a esses postos de trabalho. Né? Alguns anos a gente via e falava, daqui a um tempo o lixeiro vai ter que saber ler e escrever, ter mas diploma. Já tem, né? Para você ser lixeiro, você tem que ter segundo grau completo. Quer dizer, hoje é uma necessidade ter a graduação para você entrar no mercado de trabalho. A não ser que você herde uma fortuna. E aí é que está. As pessoas também investem muito nessa área educacional, vamos dizer assim, né? E sai e não consegue uma boa colocação, né? É a decepção, a primeira frustração. Eu trabalhei muitos anos com programas trainee, sabe? Eu fiz trabalho na Rede Globo, na Brahma, no Banco Itaú. A gente fazia seleção e treinamento dos gerentes trainee. E eram meninos brilhantes, né? Mas a gente eles passam por uma fase da seleção e a segunda fase da seleção é a inteligência emocional. São os recursos e poucos ficam, né, nessa seleção. Por causa que nunca foram preparados para isso. Eles não foram preparados para isso. As nossas faculdades, os cursos também são bastante defasados, eu acho, em relação a isso, muito defasados. Eles tecnicamente, nós temos alguns cursos que são muito bons, né? Outros nem tanto. Mas falta essa parte, né?
de ajudar. As pessoas não estão preparadas para enfrentar o mundo real. Na teoria é fácil, mas na prática é outra. Gente, o papo está muito gostoso, Eliana, mas quero tê-la aqui, outras oportunidades para a gente voltar falando, porque é um tema que interessa para todo mundo, essa questão do ser humano, né? Do ser se relacionar com o mundo sendo indivíduo e sendo coletivo. E eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Volte outras vezes. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu. Gente, você aí de casa, não fique desesperado, não. Eu volto. Eu sei que você não está desesperado. Você quer que eu vá embora porque você quer trocar de canal, né? Mas tudo bem, sem problema nenhum. A novela vai começar daqui a pouco. Ou o Jornal do Meio-Dia também. Se for no reprise, pouco importa. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua paciência. No nosso próximo encontro, a gente volta a falar de um assunto super interessante que eu tenho certeza você vai gostar. Até lá, fique com Deus e muita paz.